Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 14. Mateus 8, 14. Amém? Ligue as suas Bíblias, né? Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-los. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Quando nós olhamos para essa passagem, eu não sei você, mas nós lemos aqui que Jesus curou, né, uma mulher da febre. É isso, a primeira impressão que nós temos aqui é isso, né? É o que o texto nos traz aqui, ó. E entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste em cama com febre. E nós ficamos com a ideia da febre na cabeça. Mas o que é a febre? Quem já teve febre aqui? Você já teve febre? Muito bem. Quando você teve febre, você foi ao médico. Ele falou para você que você estava sofrendo de febre? Alguém aqui aconteceu isso? Você foi ao médico, você estava com febre, você foi ao médico, chegou lá e ele falou para você assim: olha, você está sofrendo do mal de febre. Alguém aconteceu isso? Ou será que você foi lá e o médico falou assim: olha, essa febre está acontecendo com você porque você está com um resfriado, ou você está com essa febre porque você está com uma outra enfermidade. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós vemos aqui que Jesus curou a febre da mãe de Pedro, nós corremos o risco de achar que esse milagre não foi um milagre tão grande, foi um milagrezinho. Talvez alguns de vocês até pensem assim: olha, talvez um paracetamol tinha resolvido isso. Talvez, né, nós que já temos acesso a outros medicamentos, né, se você tivesse tomado um comprimidinho X lá, olha, como dizem por aí, é caixa, ia resolver o problema. Mas a febre, na verdade, gente, esse aumento de temperatura que tem no corpo da pessoa, geralmente ela está combatendo alguma coisa que a pessoa tenha. Então, na minha forma de ver esse texto, eu acredito que a sogra, isso não está aqui na palavra, isso é uma conjectura, tá? Mas eu acredito que o problema dela não era só febre. Eu acredito que essa mulher estava com uma outra enfermidade. Porque é isso que o teu corpo faz. O teu corpo, você tem febre quando ele reage a um corpo estranho, a algo que está no teu organismo e está te afetando. Aí você tem febre. É uma reação. O teu corpo está dando um aviso que algo não está certo. Quem tem criança pequena sabe muito bem disso, né? Quando ele é bebezinho lá, ele não sabe falar para você: pai, mãe, estou com dor aqui, ó, está doendo aqui, tem uma infecção dentro de mim. Alguém que tem filho aí, o filhinho já falou isso para você? Não, né? O que ele faz? Ele chora. E aí, a mãe vai lá, põe um aparelhinho, né? Descobre que a febre dele está alta, e aí ela corre para o médico. Então,
aquela criancinha, se ela não tivesse muitas vezes a febre, ela não ia demonstrar que algo de errado estava acontecendo no seu corpo e ela poderia vir até a óbito. Olha a seriedade, né? Então, Deus, Ele nos faz tão perfeitos que é desconfortável ter febre? É. Mas muitas vezes a febre está nos alertando de algo que está errado com o nosso corpo. E quando eu olho para esse milagre, eu não consigo diminuir ele pensando desta forma. Eu não consigo imaginar que Jesus entrou lá e só curou a febre daquela mulher. Não, aquela mulher, para mim, ela estava com um problema bem maior do que esse, mas Jesus, do mesmo jeito, chegou lá e curou ela. Porque para Jesus não interessa se é uma febre ou se é um câncer. Para Jesus não existe essa diferença. Ele simplesmente cura e pronto. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que opera de maneira sobrenatural. E um aviso, aos navegantes aqui, eu não sou especialista, não sou médico, mas nós sabemos que a febre num adulto, se ela passar de 39 graus, você precisa correr, porque algo pode estar muito errado com você. Então eu não consigo imaginar, amados, que essa mulher ela tinha algo simples assim. Ela não tinha um diagnóstico, a Bíblia não fala aqui que tinha já um médico falado, olha, ela está sofrendo disso. Não foi citado aqui também no texto se alguém tinha chegado a alguma conclusão sobre isso. Na verdade, consta que ela tinha febre e que Jesus chega e cura ela. Por quê? Porque Ele é um Deus de milagre. Se você estiver precisando de um milagre de Deus, não só na sua saúde, mas em qualquer área da tua vida, esse Jesus pode resolver. Esse Jesus pode ser a tua resposta. Esse Jesus pode sim trazer para você aquilo que você precisa. Quando eu olho para esse texto e procuro verdades nele aqui inseridas, eu vejo aqui, no versículo 14, ele começa assim, e entrando Jesus na casa de Pedro. Entrando Jesus na casa de Pedro. Então, uma coisa, para que aquele milagre, para que essa bênção acontecesse sobre a vida da sogra de Pedro, teve que acontecer uma coisa. Jesus teve que entrar lá. Jesus teve que entrar naquela casa. Talvez Jesus precise entrar em algumas casas nessa noite. Talvez Jesus precise entrar em alguns corações nessa noite, em algumas mentes. E a tua casa, a tua mente, o teu coração, a chave dele, quem controla é você. Na tua casa só entra quem você deixa entrar lá. Ninguém chega lá e chuta a porta da sua casa e você deixa por isso mesmo. Não. Se alguém chegar na tua casa, vai ter que entrar lá, vai ter que pedir a tua permissão, com certeza. E Jesus respeita isso em mim e em você. Jesus não vai invadindo o ambiente, Jesus não é do bope. Jesus, ele é do amor. E ele vai bater na sua porta, seja ela da sua casa, seja ela do seu coração, seja da tua vida financeira, seja do que for. Então Jesus precisa entrar em algumas casas nesta noite. Talvez você que está aí no seu lar, Jesus precisa entrar na tua casa esta noite, para que a bênção possa acontecer. Jesus, ele entrou na casa de Pedro,
Se ele tivesse ficado lá fora, ele não tinha visto a sogra de Pedro. Talvez alguém nem contasse, talvez Pedro, né, por ser a sogra, talvez ele nem contasse. Mas Jesus entrou naquela casa. E quando ele entra, amados, Jesus, quando ele entra num ambiente, ele muda toda a estrutura. Jesus, quando ele entra num ambiente, ele muda as circunstâncias. Nessa situação aqui da vida de Pedro, da sogra de Pedro, foi uma situação circunstancial, né? Você vai lendo o texto ali, você vê que eles saíram da sinagoga e eles chegam, daí eles vão lá na casa, né, do Pedro, entram e daí acontece da mulher estar doente e Jesus curá-la. Uma situação circunstancial. Mas aonde Jesus entra, muda-se a história. Talvez tenha muitos de vocês aqui, ou aí em casa, que se você parasse para contar o seu testemunho, as pessoas ficariam boquiaberta. Porque talvez você tinha uma vida tão errada, mas tão lascada, tão virada. E Jesus entrou e Jesus mudou. Eu digo isso por mim mesmo. Talvez nem vivo estivesse. Mas um dia Jesus entrou. E ele mudou toda a estrutura. Ele mudou tudo aquilo que estava se deteriorando, tudo aquilo que estava sendo levado. Ele entrou e ele foi consertando. Começa o conserto de dentro para fora da gente. Jesus começou consertando a minha vida e depois foi consertando as circunstâncias à minha volta, porque quando Jesus entra num ambiente, a história muda. Então Jesus precisa entrar em alguns ambientes da tua vida. Jesus precisa entrar na casa de muita gente. Talvez você não esteja aqui, talvez você esteja em casa, mas você precisa abrir a porta para Jesus. Ele precisa fazer a diferença aí na tua casa também. Ele precisa fazer a diferença talvez lá na sua empresa. Porque talvez na sua empresa você chegue lá com o pensamento que foi lá produzir, foi lá fazer com que o seu negócio prospere. Então você chega lá totalmente concentrado em trabalhar, e talvez você não tenha aberto as portas da tua empresa para dar a Deus 15 minutos de oração dentro daquele ambiente, dentro do seu escritório. Sabe, nós precisamos dar liberdade para Jesus entrar e fazer a diferença nas nossas vidas. A segunda situação que a palavra diz aqui, ela fala que Jesus, ao entrar na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro. Sabe, ninguém foi lá e falou assim: ô Jesus, o negócio é o seguinte, a sogra do Pedro está ali no quarto, ela não está legal, a febre dela está altíssima. Jesus chega e vê. Você sabe por quê? Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Não pense você que Ele não sabe da tua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não há circunstância na tua vida que Ele não saiba. Então, por isso que é importante a ideia de que nós precisamos dar liberdade para Jesus operar na nossa vida, para que a resposta possa acontecer, para que o milagre possa acontecer. É importantíssimo darmos liberdade para Jesus, porque Ele vai ver a tua situação e vai operar. Não existe
circunstância. O Senhor conhece as suas necessidades. Deus tem visto as tuas lutas. Deixa Jesus entrar e fazer um milagre na tua vida. Ah, pastor, eu já ando com Jesus, eu caminho com Ele, eu tenho fé, eu vou à igreja. Às vezes, nós colocamos algumas coisas na frente de Jesus e nem percebemos. Esteja sensível. A terceira situação que eu vejo nesse mesmo versículo, Jesus entra na casa de Pedro, ele vê a sogra de Pedro ali, e aí ele a toma pela mão. Sabe, Marcos também diz a mesma coisa que Mateus aqui. Lucas diz um pouquinho diferente, ele diz que o Senhor abaixou-se e repreendeu a enfermidade. Mas está 2-1 para o Marcos e Mateus, então vamos ficar que Jesus pegou pela mão. Então há um toque. Há um toque. Eu estava me lembrando, Fabiano, daquele louvor, apenas um toque. Né? Apenas um toque do Senhor e você pode ser curado. Apenas um toque do Senhor na tua vida e as circunstâncias podem ser mudadas. Apenas um toque. E aí você pode pensar, mas pastor, então nós estamos com um problema sério. Porque Jesus não está aqui fisicamente para me dar um toque. Jesus não está aqui fisicamente para me tocar, então como que eu vou receber esta bênção do Senhor? Como que eu vou receber o milagre do Senhor se Ele não está aqui para me tocar? E aí, quando eu estava, eu não sabia que os irmãos iam cantar este louvor que foi cantado aqui. Esse último, que fala que havia um sobre as chamas. Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu fui levado lá, na ideia do Sadraque, do Mesaque e do Abidnego. Porque aqueles homens também, eles também não tinha ninguém para tocar eles estavam num país distante, eles eram prisioneiros por um tempo, escravos, depois foram colocados sob cargos de liderança, devido à sabedoria que Deus foi dando para eles e para Daniel. E naquele momento que Nabucodonosor resolve fazer uma estátua gigantesca para que aqueles homens, para que todos adorassem aquela estátua, aqueles homens, eles falam assim: nós não nos dobraremos perante essa estátua. Eles viam Deus fisicamente? Não. Eles viam a estátua. Mas internamente a convicção de fé daqueles homens não deixavam com que eles se dobrassem àquela estátua. Então, eles não se dobraram. E como punição, eles foram jogados na fornalha. Ei, mas a convicção de fé deles em Deus fez com que eles fossem salvos dentro da fornalha. O milagre aconteceu dentro da fornalha. E eles não viam. Então, assim como eu e você também não vemos fisicamente Jesus aqui, mas Ele pode te tocar nesta noite. Ele pode te tocar nesta noite. Talvez aquela tua situação com a família, que você está tanto precisando de uma resposta, Deus pode estar tocando nesta noite. Ei, o Espírito Santo de Deus está neste lugar.
Você pode não estar vendo, mas há anjos de Deus neste lugar, eu creio, porque este lugar não é outro senão a casa do Senhor. Este lugar é um lugar consagrado para adorar a Deus. Este lugar é um lugar preparado para a manifestação do poder de Deus. Você consegue crer nisso? Eu creio que você consegue, porque você vem aqui com esse intuito. Você vem aqui porque é um ambiente de adoração, mas você vem aqui porque é um ambiente de um mover sobrenatural de Deus neste lugar também. Aqui nesse ambiente, quando nós estamos cantando e adorando, Deus está curando. Quando nós estamos orando, Deus está operando. E isso é tão forte que isso se estende para fora daqui. E talvez você que esteja aí na tua casa, enquanto você está, se você estiver sentado na frente da sua TV, apenas como um espectador deste culto, talvez nada aconteça. Mas se você estiver cultuando a Deus, sentado aí na frente da sua TV, eu creio que Deus está operando na tua casa também. Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Então, o toque de Deus sobre a vida da sogra de Pedro, e ela é curada. Mas sabe, esse texto ele ensina uma coisa a mais para mim. Uma coisa a mais. Nesse mesmo versículo, Jesus entrou, Jesus viu, Jesus tomou-o pela mão e curou, a febre a deixou, e essa mulher ela faz uma coisa maravilhosa, ela levanta-se e ela vai servi-lo. E você sabe o que é isso? Isso é gratidão. Isso é gratidão. Mas e por que, pastor, que está falando isso? Se nós estamos falando de milagre, o que tem a ver com isso? Porque talvez muitas pessoas não recebam o milagre de Deus, porque vão ser ingratos com Deus logo na sequência. Amados, quando eu me converti, eu vim para a igreja com a alma tão arrebentada, que se você perguntar para mim, eu acho lindo quando as pessoas falam assim, eu aceitei Jesus no dia tal, no culto tal, o pastor pregou a mensagem tal, e daí naquele dia, eu acho lindo isso. Você sabe por que eu acho lindo? Porque eu só vim para a igreja porque falaram para mim assim, ó, lá tem um Jesus que cura, tem um Jesus que vai curar a tua alma. E eu cheguei e entrei na igreja com a alma despedaçada. Eu não sei o que foi pregado naquela noite. Eu sei sim quem era o pastor que estava pregando. Mas eu não lembro que mensagem ele pregou. Eu só lembro que uma hora ele falou assim, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Aí eu fui lá na frente e eu recebi Jesus. E a partir daquele dia a minha vida começou a mudar, gente. E se tem uma coisa que, por gratidão a Deus, por ser grato ao que Deus começou a fazer na minha vida, da transformação que Deus começou a fazer, eu comecei a servi-lo com um coração muito grato. Comecei a me envolver ministerialmente nos ministérios, eu fui cantar no coral de homens, eu fui me tornar diácono, ajudar a cuidar, fui para curso de missões, fiquei 10 anos trabalhando em missões e evangelismo. Por quê? Porque existia uma gratidão no meu coração por aquilo que Jesus fez por mim. Porque uma coisa nós precisamos compreender, Deus não precisa fazer mais nada por nós, porque Ele já nos deu a salvação. E somente o ato de nós sermos salvos, de nós termos a eternidade com Deus, já não era de nós pedirmos mais nada, era só de agradecermos. Mas Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que Ele ainda continua nos abençoando, Ele continua nos tolerando com as nossas, com o que nós pedimos para Ele, e Ele continua fazendo, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom.
Mas nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser agradecidos por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque talvez algumas pessoas, e não são poucas, porque nessa caminhada de 21 anos com Jesus, e talvez alguns de vocês que estão aqui ou em casa possam até falar assim, nossa, só isso, tenho 40 de crente. Mas nessa caminhada com Jesus, eu já vi muita gente ser ingrato com o que Deus faz. Eu já vi muita gente receber milagre de Deus e sair de perto dele. Sabe? Parece que a pessoa vem, busca naquele desespero quando recebe de Deus. Agora é hora de começar a desfrutar da presença dele e de ser agradecido. A pessoa pega e chispa. E a falta de gratidão pode ser um empecilho que Deus abençoe a sua vida e que Deus responda um milagre para você. Essa mulher, ela, grata pelo que Jesus fez, ela levanta e ela começa a servir eles ali. Era o que ela podia oferecer naquele momento. Ela podia falar, agora que eu já estou curada, vou bater um papo com as minhas amigas. Não, ela ficou ali e ela serviu aquelas pessoas. E Jesus não andava sozinho não, viu gente? Andava uma galera com ele. E esse povo também comia, e esse povo também dava trabalho. E essa mulher levanta e vai servir a Jesus. Sabe, nós precisamos compreender que Deus, nós lemos aqui, que os olhos dele estão por todas as partes. Nós precisamos entender que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Entenda isso. O Senhor esquadrinha o teu coração. Então, não adianta eu chegar aqui e contar uma história para Jesus, tentando convencê-lo de algo que eu vou fazer, sabendo que eu não vou. Sabe, se eu chegar aqui e falar assim, olha, Jesus, ou você que está aí na sua casa, Jesus, se o Senhor me curar desse negócio que eu tenho, desse problema, Jesus. E ele está olhando para o seu coração e fala, se eu te curar, você vai para a praia. Se eu te curar, você vai para um monte de lugar, mas você não vai para a minha casa. Ei, Jesus conhece o teu coração. Jesus esquadrinha o nosso coração. E aí, depois que acontece esse milagre aqui, na vida da sogra de Pedro, o texto continua dizendo aqui, no 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Lá em Isaías 53, no versículo 4, diz assim, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Eu quero pedir para vocês cantarem novamente o louvor que vocês cantaram ali, aonde fala que foi deixado na cruz. Ei, Jesus, ele levou as nossas enfermidades e as nossas doenças na cruz do Calvário. Não há nada que você precise que ele não possa fazer por você. Eu queria te convidar a você se levantar e adorar a Deus. E após o louvor, nós vamos estar orando por algumas causas.
graça quando passo pelo fogo. Abri caminhos onde não há. Ao relembrar o que fez em mim, o que um dia fui, o que já passei, sei que ao meu lado sempre estás. Havia mais um entre as chamas, andando junto a mim. Havia mais um sobre as águas, que fez o mar se abrir. Meu coração tem a certeza de como livre fui. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia mais um entre as chamas. Sobre as águas afundou o meu passado. Escravo do pecado, nunca mais serei. Ao tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Olho pra frente e não voltarei para trás. Não, eu sei que ao meu lado sempre estás. Havia mais um sobre as chamas, que esteve junto a mim. Havia mais um sobre as águas, que fez o mar se abrir. Meu coração tem a certeza de como livre fui. Há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Havia mais um sobre as chamas. Oh, havia mais um sobre as chamas. Oh, havia mais um sobre as chamas. Oh, havia mais um sobre as chamas. Tua luz vencerá as trevas e aos teus pés se renderão. Rugirá sua voz do céu e as muralhas cairão. Traz a libertação e as correntes ante a ti se renderão. Nada nos separa, nada nos separa. Aleluia. Eu sei que Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado nessa noite. Feche os teus olhos. Oh Senhor. Ah, papai querido, obrigado, Jesus, pela tua presença. Pai, não deixe os teus filhos saírem daqui sem respostas nessa noite, Pai. Meu Deus, ministra sobre os corações nessa noite. Meu Deus, o milagre que o teu filho e a tua filha precisa, Pai. Ministra, Senhor amado, sobre a vida deles, Pai. Ah, Senhor amado, porque Tu já pagastes um alto preço, Pai, por nós naquela cruz. Ah, meu Deus, ensina-nos, Pai, a desfrutarmos, Pai amado, de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Ensina-nos, Deus. Meu Deus, vem, Senhor amado, sobre a vida dos Teus filhos nesta noite, de uma forma muito especial, Pai. Tocando, Deus, restaurando, curando. Meu Deus, que os Teus filhos, Pai, que aquele que está com dificuldade, Pai, para abrir a porta, Senhor amado, para o Senhor, Espírito Santo, convence o Teu filho. Convence eles, Pai, em nome de Jesus.